Então, para aquela pessoa que está me conhecendo pela primeira vez, quer aprender sobre o mercado de criptomoedas, mas não sabe por onde começar e quer chegar num caminho mais rápido, Crypto Blinders na veia. Então, vocês podem simplesmente ter o acesso aqui no link da descrição. Eu sei que vai ser o melhor curso disparado do Brasil, o mais completo também. E, na minha opinião, o mais justo de preço também pela quantidade, né, de horas e carga horária que vai ter. E vou pegar uns dados on-chain aqui que eu pago por mês, porque eu quero trazer esse sinal aqui. Deixa eu só encurtar aqui, pode ser? Boa, Fofolete. Agora sim, vamos encurtar aqui. Pronto. Senhoras e senhores, então é o seguinte. Semana passada nós tivemos uma alta muito interessante. E eu quero que vocês prestem atenção nesse indicador aqui. Esse é o indicador MVRV. É um dado on-chain, um dos meus favoritos. Eu pago 5 mil por mês para ter acesso em tempo real a atualizações desse gráfico. Certo? O que ele me mostra? Ele me mostra todos os anos do Bitcoin e como é que é o comportamento dos investidores. Quando nós estamos em fase, tá, de transição de alta para baixa, então é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando nós temos transições, o preço está subindo, o preço é a linha branca, tá, gente? O preço é a linha branca. E a linha roxa é o MVRV. O MVRV, ele pega dados de movimentação do troco do core do Bitcoin. Provavelmente tu nunca deve ter ouvido falar, ou pouquíssimas pessoas sabem o que é o troco do core. O troco do core, o Bitcoin, quando você faz transações, ele faz um troco automatizado, só de uma forma fácil para explicar aí para a galera, tá? Eu não sou assim, não posso falar tecnicamente, senão ninguém vai entender bosta nenhuma. Mas o troco do core é os UTXOs de movimentação do mercado. O Bitcoin, diferente do mercado de ações, você consegue fazer transações e registrar todas elas em um endereço público. Então, tu vai lá na blockchain, digita lá a tua carteira, tu vai conseguir ver as movimentações da galera nos últimos 10 anos. Porque o Bitcoin ele é um grande livro razão, né? Então, ele mostra para quem mandou, carteira de qual, que mandou para qual, enfim. Então, senhores, o que a gente vê aqui, ó, são as transições de ciclos, tá? Então, sai da tendência de alta, vai para a tendência de baixa. Sai da tendência de alta, vai para a tendência de baixa. Sai da tendência de alta, vai para a tendência de alta. Aqui nós vamos fazer dois tipos aqui. Aqui são as nuvenzinhas, tá? Então, aqui são as nuvenzinhas. E aqui é a água, o nível da água. Certo? Tá. Como é que funciona? Todas as vezes, 100% das vezes, tá? Em que tivemos o rompimento do nível da água, ou seja, o preço ficou caindo, o preço ficou caindo, o indicador foi junto. Comportamento por conta do troco do core, esse dado on-chain ele consegue avaliar se as pessoas estão vendendo e se desfazendo de bitcoins com lucro ou com prejuízo. Se majoritariamente o mercado está vendendo com prejuízo, está começando a vender aceitando prejuízo, você vai ver topos e fundos descendentes de forma antecipada. Então, enquanto ele estava subindo aqui ainda, ó, ele de forma antecipada você consegue ver no MVRV. Então, o MVRV ele consegue te mostrar um enfraquecimento de uma tendência, certo? Quando ele sai do nível da água, tá? Que é a parte que está mais nos interessando agora. Então ele sai do nível da água. Nós temos um sinal. E esse sinal, ele é um sinal, tal como acontece lá no gráfico semanal, um sinal de position trade. O que é um position trade? É você comprar, segurar essa merda até o infinito e ficar valorizando o teu patrimônio aí 500% durante 6 meses, durante 8 meses. O que foi que aconteceu comigo e com várias outras pessoas que compraram Cardano no fundo. Então muita gente comprou Cardano no fundo, comprou Cardano quando ele estava com o Bitcoin com o MVRV assim lá em 2018, 2019 e nós surfamos toda aquela alta violenta, certo? Então ele é um indicador
de transição de tendência. Só que baseado no comportamento dos investidores de cripto pelo troco do Core. Certo? Ou seja, você consegue rastrear como as pessoas do mercado de criptomoedas, do Bitcoin principalmente, estão se comportando. Toda vez que você tem um longo ciclo em que o preço, ele faz que nem um golfinho assim, ó. Ele sai da água e volta. Você tem tendência de baixa. E essa é a famosa fase de acumulação, é a fase que você planta riqueza. Certo? Então, alguém me pergunta assim, Augusto, agora é a hora de comprar? Por conta disso? Sim. Para o longo prazo, sim. Mas não significa que ele não só está fazendo um voo de golfinho aqui para depois afundar e você ter mais ainda tempo de oportunidade para acumular barato, comprar fundo. Porque uma coisa que é interessante assim, quando você consegue pegar uma saída do nível da água, o mercado ele passa do 1.2, ou seja, do fundo anterior, que no caso aqui do Bitcoin é dos $25.000, você tem uma confirmação de uma reversão majoritária de tendência. Então a gente olha aqui, acima dos 25 mil, é reversão majoritária de tendência de verdade, semanal. E vai entregar alta por meses, tá? Por meses aí que eu digo, 6 meses, 3 meses, né? Ou a tendência semanal, né? Então o que acontece? A gente tem aqui, ó, a gente precisa chegar até aqui, voltar até aqui, ficar em cima do nível da água, ou seja, em cima do nível dos 20 mil e iniciar a tendência de alta. Aí, beleza. Então nós estamos com o golfinho querendo sair. Várias vezes o golfinho tenta sair, só que ele volta. Sai e volta, na tendência de baixa. O mesmo no MVRV, você vê o passarinho lá, você vê o passarinho nas nuvens aqui, ó. Só que tendência de alta. Tendência de alta para baixa. Então é uma reversão de tendência de alta para baixa. Ó. Então quando ele sai e fica abaixo, por mais que o mercado possa voltar, você tem que ficar ligado que provavelmente você vai captar uma reversão majoritária de tendência. Então o que a gente precisa agora para confirmar? A gente precisa que a gente se mantenha no MVRV voando acima do nível da água. Porque as tendências de altas, as transições da tendência, elas acontecem assim, ó. Certo? Elas acontecem assim. Sai assim, vai assim. Sai assim, vai assim. São grandes movimentos. 2 anos, 3 anos para fazer todo esse movimento que vocês estão vendo. Então o que a gente quer pegar é o MVRV ganhando pontuações entre a banda inferior e a banda superior. É essa transição que eu quero pegar. Certo? É essa transição que eu quero pegar. Porque ou ela pode me dar um position trade de 4 meses, 5 meses, 6 meses de muito dinheiro, como o primeiro semestre de 2019, ou ele pode me dar um bull market inteiro. Então o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo que sabe interpretar esse gráfico e utiliza só ele, não utiliza outro gráfico, só o MVRV. Toda vez em que ele consegue se manter em cima do nível da água, depois que ele rompe, então ele rompe o nível da água e volta a se manter acima, você teria feito aqui muito dinheiro, aqui muito dinheiro, aqui muito dinheiro, aqui muito dinheiro. Ou seja, você teria 4 oportunidades em 12 anos, de fazer muito dinheiro. Ou seja, a cada 3 anos em média, com o mercado cripto você consegue fazer muita grana. Por isso que eu falo, você precisa estar no mercado e mesmo quando perder dinheiro, tentar se manter no mercado no mínimo 3, 4 anos. Porque você vai vivenciar esse crescimento. Você vai desfrutar dele e vai aprender com isso. Então agora é formação de fundo por longo prazo? Com certeza. Já dá para comprar Bitcoin. Cara, eu falo que dá para comprar Bitcoin desde que ele perdeu os $28.000, tá? Que foi quando ele chegou a primeira vez aqui no fundo do MVRV. Se você está comprando Bitcoin desde os $28.000, você está comprando Bitcoin barato, tá? Porque a hora de vender é a hora da banda vermelha,
Que ele pode subir rápido, pode ser mais lento, mais arrastado, mas ele vai chegar na banda vermelha depois. Porque o Bitcoin é desinflacionário, ele se valoriza ao longo do tempo. Tá? Então nós temos a seguinte situação aqui. A gente saiu agora essa semana, por isso que eu me empolguei, e agora eu só quero uma confirmação de um reteste em 20 mil, manutenção acima dos 20 mil por algumas semanas, por 1 ou 2 semanas. E aí eu começo a ficar acreditando que a gente vai ter um semestre de alta, um trimestre de alta, enfim, a reversão majoritária de tendência semanal, tá? E daí dá pra fazer uma grana do caralho, mesmo em bear market, porque mesmo assim ele vai estar em bear market.